Então, qual que é o cálculo do CPOD? Você vai somar cada componente de maneira individual. Tem como você voltar ao slide anterior só para me fazer uma anotação rapidinho? Rapidinho. Tá bom, obrigada. E aí, o CPOD, gente, ele pode ser dado em dentes, mas ele também pode ser dado em superfície. E aí a gente chama de CPOD ou COD, ou de CPOS ou COS. Então, eu posso informar o valor do CPOD, ou seja, número de dentes médios, cariados, perdidos ou obturados, ou número de superfícies médias, cariadas, perdidos ou obturados. Então, vamos supor que eu quero ser mais minuciosa. Eu não quero saber se esse dente está cariado, perdido ou obturado. Eu quero saber a superfície. Eu quero saber se a oclusal está cariada, se a proximal está cariada, se a proximal está restaurada. Eu posso marcar como superfície também. Então, gente, começar. E aí, qual que é o cálculo? O cálculo do CPOD, ou do COD, ou do CPOS, ou do COS, ele é um cálculo super simples. Deixa eu só adicionar. Ele é uma soma, né? Uma somatória simples de cada componente individual. Então, eu vou somar quantos cariados, quantos perdidos, quantos obturados. Se eu estiver calculando o indivíduo, está pronta a minha conta. Se eu quiser a média, eu vou dividir esse valor da somatória de todo mundo e vou dividir pelo número de indivíduos examinados. Então, estou examinando 10 indivíduos. Vou somar o CPOD individual dos 10 e dividir por 10, uma média normal. E aí vai me dar o CPOD médio. E aí a gente pode analisar esse valor do CPOD médio. Então, se eu tenho um CPOD médio entre 0 a 1,1, a OMS considera que é um valor muito baixo. Se eu tenho um CPOD entre 1,2 a 2,6, eu considero que é um valor baixo. Se eu tenho um CPOD de 2,7 a 4,4, eu tenho um valor moderado. Se eu tenho um CPOD ou COD de 4,5 a 6,5, eu considero um valor alto. E se eu tenho acima de 6,6, eu considero que ele é muito alto. Vocês lembram na aula que eu falei da epidemiologia da cárie dentária, qual que era o CPOD do Brasil lá em 1996? Aos 12 anos? Quem lembra? Ó, então vamos relembrar. Aí a gente já vai ter noção. No Brasil, lá em 86, né, o meu CPOD médio é quase 7. Então, era muito alto, né? Depois, lá em 96, foi para 3,1. Então, ele está aqui. Então, ele está moderado. E agora, né, no último, 2003, está 2,8. Então, ainda está no moderado. Em 2010, baixou mais. A gente já está, acho que está em 2,3, se não me engano. Então, a gente está no baixo, né? Então, como a gente discutiu na aula da epidemiologia da cárie dentária, a gente observa um avanço. É o ideal? Não, ainda não. Mas a gente está avançando, né? Então, as políticas que estão sendo desenvolvidas na saúde bucal desde lá, 2004 principalmente, elas estão surtindo um efeito, né? E aí, lembra aquele artigo que a gente leu, né? Que falou que a gente teve 2 momentos muito importantes. Olha como o conhecimento é todo conectado. Não adianta a gente decorar uma matéria se a gente não conseguir fazer o link entre elas. Então, eu falei com você, a gente leu um artigo que falava que a gente teve 2 momentos de grande redução do índice de cárie no Brasil. Vocês lembram qual foi? Vocês leram o artigo e vocês ainda fizeram para mim um resumo dele. Quem lembra? A água fluoretada foi um. Fluoretada. Então,
quando teve a incorporação de água fluoretada, e o segundo foi a incorporação de medidas preventivas nas escolas. Então, foram 2 momentos, né? Eu tive uma grande redução da prevalência de cárie. E os dados aqui da tabela, ó, conseguem nos mostrar isso bem direitinho. Aí, o CPOD e o COD têm limitações? Sim, já até falei com vocês algumas, né? Mas, mesmo que ele tenha limitações, ele nos dá muitas informações importantes, né? E é por isso que ele ainda é muito usado, tá? Então, mas ele tem limitações. Por quê? Ele vai informar sobre a experiência de cárie, né? Mas ele não retrata outros problemas bucais. Por exemplo, se um dente foi perdido pela doença periodontal e não por cárie, se foi perdido por motivos protéticos ou não, ou até mesmo razões ortodônticas. Então, é uma limitação desse índice. Outra limitação, apresenta a possibilidade de interpretações distintas nos estágios iniciais de cárie por parte dos examinadores. Então, se eu não tenho não é considerado dentro desse índice a atividade de cárie, então lesão ativa, lesão inativa, o que é cavitado, o que não é cavitado, muitas vezes isso tem uma confusão entre os examinadores. Por quê? Muitas vezes uma microcavidade para uns não vai ser cavidade e para outros já vai ser uma cavidade. Então, isso é uma limitação do CPOD. Além disso, é obtido mediante exames restritos à coroa do dente, então a gente não consegue avaliar a cárie de raiz, por exemplo, e aí tem um índice específico para isso agora. E normalmente, quando eu faço um inquérito CPOD, COD, né, eu vou. Essa aqui eu acho que não é limitação, não vou falar dela não, porque o CPOD não é necessariamente feito em escola. E aí, beleza, vocês aprenderam o que é o índice, né? O que eu faço com cada componente, o que significa cada componente, como eu vou classificar cada componente. Mas, como que eu vou anotar isso? Como que eu vou colocar lá no meu papel, no meu exame clínico? Tá? Então, a gente tem 2 maneiras de escrever, de notação de diagnóstico de cárie. A gente vai aprender essas 2 agora. Então, a gente pode usar o odontograma para fazer isso. E a gente pode usar, deixa eu pôr aqui, vocês que eu mandei até esse arquivo para vocês. Eu posso usar o odontograma ou eu posso usar nesse formato aqui, em que eu vou anotar, vou dar números ao que eu estou lendo. Vamos primeiro aprender a preencher o odontograma e depois a gente aprende a preencher isso aqui. Para preenchimento do odontograma, deixa eu ver. Funciona assim. Quando vocês estiverem lá na clínica, toda a ficha clínica de vocês vai ter um odontograma. E existem notações no preenchimento de odontograma que são universais, né? E que, se eu pegar a ficha que vocês preencheram lá, eu vou conseguir ler, porque significa a mesma coisa em todos os lugares. Do mesmo jeito que a notação dental. Vocês não aprenderam isso, a notação dental é para quê? Para que todo mundo consiga se comunicar, porque o dente 51 aqui é o mesmo dente 51 lá na China. É o mesmo, não é? Então, a anotação no odontograma também serve para isso, tá? Essa aula eu dava no quadro, eu projetava e ia colorindo. E agora, eu não consigo fazer. Eu tentei fazer isso no PowerPoint e não deu nos quadradinhos, então vocês vão ter que prestar muita atenção no que eu estou falando, tá? Então, para preenchimento de odontograma na clínica ou no exame epidemiológico, quando vocês forem usar, vocês vão precisar de uma caneta azul e uma caneta vermelha, tá? Então, vocês vão marcar de azul
tudo que já tiver sido realizado. E vocês vão marcar de vermelho tudo que precisa ser realizado. Entendeu? Então, primeira coisa. Então, vou marcar de azul tudo. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Peraí. Uma ideia. Não tô gravando. Então, eu vou marcar de azul tudo que já tiver sido realizado e de vermelho tudo que precisa ser realizado. Então, primeira coisa é essa diferença. Segunda coisa, eu vou colorir os respectivos quadradinhos do dente da face quando eu tiver um dente cariado, ou vou colorir de azul, né? Quando ele tiver sido restaurado. Eu posso marcar um X também em cima desse exame. O X significa o quê? Que aquele dente foi extraído ou perdido. Se eu marco um X de azul, isso significa que aquele dente já foi extraído. Se eu marco um X vermelho, significa que esse dente precisa ser extraído por causa da cárie. É uma indicação da extração. Se eu tenho duas coisas no mesmo dente, por exemplo, o dente está restaurado, porém com cárie. Então, eu coloro de azul e circulo em volta das superfícies com vermelho. Depois eu vou repetindo essa informação, vocês vão entender. Só que antes disso tudo, para a gente saber como que preenche o odontograma, eu tenho que entender o meu odontograma, né? Então, se a gente for pegar um dente, o odontograma é como se a gente estivesse olhando o meu dente de cima. Então, é como se eu estivesse realmente examinando a boca do paciente, então eu estou vendo meu dente de cima. Então, cada quadrado desse é um dente que eu estou olhando de cima. Se eu estou olhando de cima, o centro aqui, ó. Opa, o centro do quadradinho é qual face? Hein, gente? Oclusal. Isso. Então, o centro do quadradinho é o oclusal. Tudo que tiver voltado para a linha média são as faces mesiais, né? Então, aqui é mesial, aqui é mesial, aqui é mesial, aqui é mesial. Aqui é mesial, aqui é mesial, aqui é mesial. E a outra, né, obviamente, é distal. Correto? Sim. E todas as faces que estiverem voltadas para o meio, o centro aqui, ó. Tá vendo? Então, essa aqui, deixa eu ver. Tá vendo? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, todas estão voltadas para o meio, né? Para a linha média, vamos dizer assim. Linha média horizontal. Não é? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, é o seguinte. Todas essas faces aqui serão sempre as palatinas, ou a lingual. Tá? E as de lá, e as de cá, as vestibulares. Tudo bem? Sim. Então, vamos supor, eu falo com vocês que eu tenho um dente. Espera, eu vou fazer um negócio. Se eu falo para vocês que eu tenho um dente, o meu 21, tem uma lesão cariosa
Tem como você repetir novamente Tem. antes? Ó, tudo que tiver o quadradinho de cima é oclusal. Tudo que estiver voltado para a linha média é mesial, né? Então, aqui é mesial, aqui é mesial, aqui é mesial e aqui é mesial. Tudo que estiver voltado, né, ao contrário, vai ser o distal. Tudo que estiver voltado para essa linha aqui do meio, ó, vai ser no superior a palatina e no inferior a lingual. E as faces voltadas para cima, né, essa e essa, são as vestibulares. Tudo bem? Então, por exemplo, eu falo que eu tenho um dente, o 21 tem uma lesão cariosa, vestibular, mesial e incisal, né? Uma classe 4. Vestibular, mesial e incisal, uma classe 4. Como que eu vou marcar aqui? Então, eu marcaria, coloria de vermelho, vestibular, mesial, e nos anteriores eu não tenho oclusal, né? Mas eu tenho a incisal, a incisal. Beleza? Se eu tenho, falo que o 25 tem uma cavidade, uma restauração MOD. Como que eu vou colorir? Eu venho aqui, eu vou colorir de azul. Né? Eu coloro toda a mesial, toda a oclusal e toda a distal. Tudo bem? Nós vamos fazer aqui, vocês vão entender. Se eu tenho um dente que não que já foi extraído por cárie, esse paciente, por exemplo, perdeu o 14, já foi extraído, então eu vou fazer um X azul. Agora, se eu tenho um dente que foi que tem um resto radicular, precisa ser extraído, eu vou fazer um X vermelho. Então, quando a gente vai fazer o odontograma do paciente, a gente vai preencher. Mas, por exemplo, numa prova, no exercício, eu posso dar os dados para que vocês coloram e preencham de acordo, ou eu posso te dar o odontograma para que você calcule o CPOD. Entendeu? Suzane, Ou, mas o cariado e o obturado, eu vou colorir as faces. você vai colorir as faces. Se foi agora, se tem todas as faces cariadas, você colore todas as faces. Mas aí, por exemplo, os dois estão... precisa de restauração e está cariado. Aí eu vou colorir tudo de Daí é a vermelho. mesma coisa, precisa de restauração e sacariada é a mesma coisa. Ah, tá. Entendeu? Deixa eu achar um odontograma. Esse vai colorir. E depois eu faço. Tem uma pergunta aqui, o vídeo começou. Tá. Então, essas são as orientações para preenchimento do odontograma. Mas a gente pode preencher, registrar essas informações de uma outra maneira. A gente pode registrar essas informações através de números, em que eu vou anotar os números correspondentes a cada diagnóstico. Então, por exemplo, eu tenho uma legenda, né? E aí eu vou anotar em cada quadradinho relacionado ao dente qual é essa legenda daquele dente, qual é o diagnóstico. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um exame epidemiológico, a gente faz uma legenda, né?
E aí, nessa legenda, a gente pode até estratificar mais, coisa que a gente não consegue fazer no odontograma. Então, eu posso ser 0 quando for rígido, 1 quando for cariado, 2 quando ele estiver restaurado com cárie, 3 quando ele estiver restaurado sem cárie, 4 ausente devido à cárie, 5 ausente por outros motivos, 6 quando vocês conseguirem identificar um selante, que é diferente na restauração, 7 que é suporte para prótese ou é uma coroa protética, 8 o dente ainda não foi erupcionado, T tem uma fratura, um traumatismo, ou 9 não registrado. Então, quando eu vou usar aqui assim, ó, eu consigo estratificar mais. Mas, no final das contas, eu consigo coordenar, né? Colocar todo mundo junto para fazer o CPOD, concorda? Então, por exemplo, eu fiz por númerozinho assim. Se eu tenho um dente, se eu coloquei notação 0, o dente está isto. Se eu coloquei 1, se eu marquei 1 e 3, lá no meu componente final, ele vai entrar onde? 1 é cariado. E 3, e 2, quer dizer, desculpa, é restaurado com cárie. Vai entrar onde? No componente qual? Hein, gente? Acorda. Se eu marquei o dente 11, marquei 1, o dente 12, eu marquei 2. Onde que esses dois dentes entram lá no CPOD? Gente, Restaurado e obturado? no cariado. É, cariado e obturado, isso. Por quê? Se eu tenho duas notações, eu sempre vou. Se eu tenho o dente está cariado e restaurado com cárie, ele está cariado, concorda? Concorda, gente? Ou não? Sim. Sim. Tá. Continuando aqui. Se eu tenho um dente, deixa eu ver, ausente devido à cárie ou um resto radicular, eles vão entrar onde? No perdido. Perdido. Perdido, isso. Entenderam? Então, não importa se eu estou anotando através do odontograma ou se eu estou anotando dessa maneira. Eu consigo depois colocar tudo no CPO ou no COD. Só que quando eu faço dessa maneira, né, quando eu anoto o número, eu consigo estratificar mais. E aqui eu não vou conseguir fazer isso. Quando a gente vai preencher um odontograma, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de tudo, é circular os dentes que estão presentes. Por quê? Os dentes que estão ausentes, né? Se a gente não circular, a gente vai acabar contando como se eles fossem perdidos. E não necessariamente. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pegar o odontograma, é circular quais dentes estão presentes. Então, muitas vezes, o 18 a gente não circula. E não é marcar o X, porque o X significa que ele foi extraído. E não, e na verdade, ele não foi extraído, ele não está erupcionado. Entendeu? Sim ou não? Mas aí, quando ele não estiver totalmente erupcionado? Não, mas aí ele já está erupcionado, você já vê que o dente tem. Aí você não, tá. você não precisa marcar nada, você só vai ver se ele tem cárie ou não. Entendeu? Beleza. Porque isso é um diagnóstico de cárie. Vocês têm que lembrar isso. Isso é um índice para diagnóstico de cárie. Tá? Suzane, Ou, no odontograma, esse de quadradinhos, você falou que quando o dente precisa ser obturado, tem que fazer o quê? é assim, ó. Quando o dente está cariado, eu vou marcar colorir de vermelho. Uhum. Quando o dente está restaurado, eu vou colorir de azul. Se o dente está restaurado, mas a restauração está insatisfatória, como que eu vou notar isso? Se fosse nesse aqui, eu ia vir e ia colocar o número 2, restaurado com cárie. No odontograma, eu tenho que apontar isso de alguma maneira. E aí, como eu aponto? Eu coloro de azul, que significa que está restaurado, e eu vou circular as faces, né? Em que essa restauração falhou de vermelho. Eu vou imprimir aqui e vou filmar para vocês eu fazendo aqui. Tá bom. Tá?
E vou marcar de X azul o que já tiver sido extraído por CAI. E vou marcar de X vermelho o que precisa ser extraído por CAI. Tudo bem? Tá. Suzana, Oi. então o X desculpa, mas o X é quando já foi extraído com cárie e Azul. O X azul. Isso, o X azul. E quando eu circulo em azul é quando eu preciso de extrair, como é que é? Não, é assim, ó. Deixa eu voltar. A primeira coisa que você vai fazer é circular de azul os dentes presentes. Então, você começou a examinar o paciente lá. Você vai circular. Opa, desculpa. Então, ele não tem o 18, você não circula o 18. Você circula o 17, o 16, o 15 e circula todos que estão presentes. Em boa. Beleza. Vamos supor que o 16 não está presente. É um adolescente, 30 anos. Adolescente, 30 anos é ótimo. Um adulto, 30 anos. O 16 não está presente. Esse 16 não está presente não é porque ele não erupcionou, né? Ele já foi extraído devido à cárie. Imagina. E aí você vai marcar, vai fazer um X azul. Ele já foi extraído. Você está fazendo o exame lá daquele paciente. O 24 só tem o resto radicular. Precisa ser extraído, mas ainda não foi. Você vai fazer um X vermelho. Tudo bem? Sim, obrigada. Eu vou imprimir o odontograma aqui agora e eu vou colocar no computador aqui, filmar aqui, eu vou colorindo para a gente ver. Ô, Suzana, Oi. e, por exemplo, se for um adulto que nele ainda tem um dente de leite? Aí você vai marcar como dente de leite. Tá. Mesmo se você precisar de, por exemplo, de fazer a extração dele, aí como é que fica? O que acontece? Quando eu tenho CPOD e COD ao mesmo tempo, eu dou 2 valores, tá? Aqui, ó, não vai fazer diferença. Aqui, normalmente, os exames vêm assim, ó, igual, o odontograma vem assim, igual aqui. Ó. O odontograma vem aqui, ó. Então, eu tenho a anotação do permanente e a dente tecido aqui. Então, vamos supor que ele tem a genesia do 15. E aí ele tem o 55 lá em boca. Ao invés de circular o 15, você circula o 55 e vai anotar do mesmo jeito. Beleza. E aí, quando você for dar o resultado final, aí você vai anotar CPOD tanto, COD tanto. Entendeu? Suzana, Beleza. tem gente pedindo para entrar. Não, tá. Deixa eu só. E aí, vou fazer o seguinte agora, para ficar mais fácil. Já tá terminando a reunião, eu vou fechar ela, vou imprimir aqui e já abro outra pra gente preencher o odontograma, tá? Aí vocês entrem de novo aí, em um minuto.